Então vamos lá. Julgados do TSE dessa semana, do dia 13 de março ao dia 17 de março, é o nosso informativo de número 7. Informativo de número 7. O primeiro julgado que a gente já destaca é o litisconsorte necessário em AIS, né? Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Qual é a regra geral que a gente tem em qualquer ação que visa a sanção, enfim, de um conglomerado de pessoas? É o litisconsorte necessário. Só que nesse caso, o que é que o TSE entende? Que em sede de AIS não há litisconsorte necessário entre os que praticaram o ilícito e os beneficiários da conduta. Esse caso aqui que o TSE destacou é um caso de candidaturas fictícias, né? Aquelas candidaturas laranjas de mulheres. O que é que o TSE entendeu? Olha, as candidatas, muito embora elas participem do desdobramento da fraude, elas são meras praticantes daqueles atos. Porque o beneficiário, que é o candidato eleito, ele sim é o destinatário desse benefício. Então, eu não necessariamente preciso incluir as candidatas fictícias nesse polo passivo, porque, segundo aqui o TSE, elas são partícipes, né? Elas se enquadram aí como se fosse uma mera praticante daquele ato e não a beneficiária. Então, o TSE entende que em AIS, não necessariamente o agente público é aquele praticante lá da conduta, o beneficiário da conduta, devem ser colocado como litisconsorte necessário, tá bom? Importante entendimento aqui do TSE. O segundo entendimento ainda, em sede de AIS, ainda nesse ponto aí de candidatura fictícia, o que o TSE entende? Olha, por que não precisa ser litisconsorte necessário? Porque as sanções são diferentes. Lembre lá que em AIS a gente tem basicamente duas sanções, né? A gente tem a única ação que impõe uma sanção mesmo propriamente dita de inelegibilidade, é uma sanção de inelegibilidade, não é uma consequência. E a consequência é a cassação do diploma, enfim, ou do registro. O que o TSE entende? Olha, se a gente pode ter sanções diversas, então, para o candidato beneficiário, eu posso cassar, né? Eu posso cassar o candidato beneficiário, independente se ele anuiu ou não a conduta. Então, se eu posso ter uma sanção distinta daquela que foi quem praticou a conduta, então, nesse caso, eu posso cindir a ação, né? Eu posso deixar de colocar a candidata fake, vamos dizer assim, no polo passivo, porque as sanções são diversas, né? É diferente, por exemplo, uma invasão de um bem. A consequência ela é uníssona. Ou a restituição do bem, enfim, ou o término lá da turbação, ou a restituição do bem, que aí serve para qualquer pessoa, né? Indiferentemente do modo de participação. Nesse caso aqui da AIS, não. Eu posso ter sanções diversas para o beneficiário e para o praticante da conduta. Exatamente por conta disso aqui o TSE entende que o litisconsorte ele não é necessário, né, ou que ele se afasta da aplicação do artigo 115, inciso 1 do CPC, que diz que a sentença é nula quando ela deva ser proferida de modo uniforme, o que não é o caso aqui, conforme a gente já viu, tá bom? Terceiro entendimento sobre pesquisa eleitoral. O que o TSE entende? Olha, a gente sabe que a pesquisa eleitoral, lá pelo artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9504, é proibido a divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. Mas o que o TSE entendeu nesse julgado aqui é que ele diz, olha, que a atribuição de dados falsos, ainda que a pesquisa seja previamente registrada, configura a divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. O que ele quer dizer? Que mesmo que a pesquisa ela seja registrada, mas que eu coloque um tom acima, um item distinto da realidade, nesse caso, há aí uma analogia para que essa conduta seja uma conduta irregular de divulgação de pesquisa sem prévio registro. Então, eu disse que o candidato lá na pesquisa original ele teve 33%, eu faço uma releitura daquilo e digo que ele teve 37%. Apesar da pesquisa ter um prévio registro, é um registro falso, e, portanto, se enquadra lá na prática irregular de pesquisa sem prévio registro. Ainda de pesquisa eleitoral, e aí esse entendimento aqui é bastante consolidador do TSE, que ele diz o seguinte, olha, que a divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro
cobra apenas mensagem tenha sido exposta a conhecimento público, independente da quantidade de pessoas alcançadas. Então, se eu publiquei lá no Facebook, Instagram, TikTok, uma pesquisa sem prévio registro, mesmo que eu tenha 2 seguidores, 1 seguidor, né, se isso se configura em um perfil público, isso aí tem um acesso público, tendo um acesso público, independente de pessoas alcançadas, eu já tenho como uma prática irregular de pesquisa eleitoral sem prévio registro, tá bom? Seguindo aqui no nosso 5º julgado do TSE, destacado pela gente, é a inelegibilidade da linha E. Né? Lembra que sempre que a gente fala em inelegibilidade, a gente sempre, uma prática eleitoral é citar a linha. Nesse caso aqui, a linha E são as condenações penais. Né? Aqui são as condenações penais. O que o TSE entendeu? Olha, que a gente sabe que essas condenações penais para título de inelegibilidade há algumas exceções. Por exemplo, a ação de iniciativa privada ela não se aplica para fins de inelegibilidade, ou, por exemplo, o menor potencial ofensivo. Né? Crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima aqui pela Lei 9099 é de até 2 anos, então, pena máxima de até 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo. O que está sendo entendido? Olha, esse é o conceito. Indiferentemente, se esse crime depois foi convertido em razão de multa alternativa, enfim, se ele foi convertido para uma multa, enfim, prestação de restritiva de direitos, independente da conversão depois da pena, se a pena máxima for até superior a 2 anos, ele não é um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, há a incidência da inelegibilidade da linha E, tá bom? E o último entendimento que a gente destacou aqui, ainda em prestação de contas, a gente sabe que esse eleitoral julga bastante prestação de contas eleitorais. Nesse caso aqui, o que o TSE entendeu? Que ou seja, é obrigatório que os candidatos apresentem as contas, mesmo que tenha apresentado as contas parciais. E ele entende também, ainda dentro de omissões, que não se aplica o princípio da proporcionalidade quando o candidato é omisso. Então, o candidato entregou lá a prestação de contas parciais. E mesmo que com essa expressão de contas parciais a Justiça Eleitoral consiga fazer uma análise, entenda que as falhas deles, por exemplo, seja menor a 10% do que ele movimentou, e aí, portanto, ensejaria o princípio da proporcionalidade, ainda assim esse princípio não pode ser aplicado porque o candidato não apresentou as suas contas finais. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Esses foram os principais julgados aqui do TSE dessa semana. Para você que quer se aprofundar um curso prático de direito eleitoral, né? Quem quer, a gente divulga aqui toda semana o informativo do TSE, mas quem quiser se aprofundar em direito eleitoral, a gente vai deixar aqui um link na descrição, onde a gente disponibiliza um curso de direito eleitoral prático, onde eu trago a minha experiência como analista do TRE há quase 10 anos. Né? A gente ensina a prática de sistemas públicos que envolve o processo eleitoral, traz as principais teses de direito eleitoral, disponibilizamos gratuitamente e-book de súmulas do TSE e também gratuitamente resoluções sistematizadas do TSE e, obviamente, como é um curso de direito eleitoral prático, a gente analisa alguns casos práticos. Tá bom, meus amigos? Então, esses foram os principais entendimentos, os principais julgados do TSE na semana do dia 13 de março ao dia 17 de março, tá bom? Não se esquece aqui de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Toda semana a gente publica um vídeo de noções de direito eleitoral, que é para quem está começando no direito eleitoral, e também nessa mesma semana a gente publica um vídeo para quem quer se aprofundar um pouco mais, que é sobre julgados do TSE, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana e um forte abraço.